A corrida inexistente. Lucas terminava sua última corrida da noite quando seu celular vibrou com um novo chamado. Ele hesitou por um momento antes de aceitar. Já era tarde e o endereço de busca ficava em uma estrada deserta nos arredores da cidade. O cansaço pesava sobre seus ombros, seus olhos ardiam de tanto dirigir, mas a necessidade de completar mais uma corrida falou mais alto. Suspirando, aceitou o chamado e seguiu para o local indicado. A estrada era mal iluminada, ladeada por árvores cujas sombras retorcidas pareciam se mover ao sabor do vento. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo ronco baixo do motor e o som das folhas secas sendo arrastadas pelo vento. A sensação de estar sozinho ali era inquietante, e Lucas se pegou olhando pelo retrovisor, como se esperasse ver algo inesperado surgir no banco de trás. Quando finalmente chegou ao local indicado, olhou ao redor, tentando enxergar algum sinal de vida. A noite estava fria e a neblina rasteira tornava tudo ainda mais sinistro. Então, sem aviso, uma figura emergiu da escuridão. Era uma mulher de aparência pálida, cabelos longos caindo sobre os ombros de maneira desalinhada. Ela vestia roupas escuras e segurava algo nas mãos, mas Lucas não conseguiu identificar o que era. Ela abriu a porta traseira e entrou no carro sem dizer uma palavra. O motorista sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou manter a compostura. Com a voz baixa e quase sem emoção, a mulher murmurou um endereço. Havia algo inquietante na maneira como falava, um tom de resignação, de algo incompleto. Mas Lucas tentou ignorar e apenas seguiu dirigindo. Ligou o rádio baixinho para quebrar o silêncio opressor, mas a mulher pareceu não se importar. Pelo retrovisor, notou que ela olhava fixamente para fora da janela, os lábios se mexendo em um sussurro quase inaudível. Seu rosto não expressava qualquer emoção, e Lucas sentiu a crescente sensação de que algo estava errado. "Desculpe, senhora. Disse algo?" perguntou Lucas, tentando soar educado, mas incapaz de esconder a tensão em sua voz. A mulher virou o rosto lentamente para ele. Seus olhos pareciam fundos, vazios, como se estivessem olhando através dele. "Eu só queria voltar para casa, mas nunca cheguei." Um calafrio percorreu o corpo de Lucas. O rádio começou a chiar e as luzes do painel tremularam. O ar dentro do carro pareceu ficar mais pesado, denso, como se algo invisível estivesse sugando a energia do ambiente. Ele sentiu o instinto de pisar fundo no acelerador, apenas querendo chegar ao destino o mais rápido possível. Mas, a cada quilômetro percorrido, a sensação de que o tempo estava se arrastando só aumentava. O murmúrio da mulher continuava, agora mais intenso, mas ainda incompreensível. Quando finalmente chegaram ao endereço, um prédio antigo e mal iluminado, Lucas soltou um suspiro de alívio. O local parecia abandonado, as janelas quebradas e a fachada tomada pelo tempo. Virou-se para avisá-la que haviam chegado, mas o banco traseiro estava vazio. O choque fez seu coração disparar. Ele saiu do carro, olhando ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Nenhuma porta tinha sido aberta, nenhum som indicava que alguém tivesse saído. O medo se espalhou por seu corpo e ele entrou no carro às pressas, partindo dali sem olhar para trás. No dia seguinte, ainda perturbado pelo ocorrido, decidiu procurar mais informações sobre o endereço. O que descobriu fez seu sangue gelar. Na mesma noite, exatamente um ano antes, uma mulher havia morrido em um acidente de carro enquanto ia para aquele local, em um Uber, e a foto da notícia mostrava o mesmo rosto pálido que estivera em seu banco traseiro na noite anterior. Lucas não conseguia acreditar no que via. Tentou racionalizar, encontrar uma explicação lógica, mas a única verdade que permanecia era o fato de que ele havia transportado alguém que já não pertencia a este mundo. Depois daquela noite, nunca mais aceitou corridas em estradas desertas. Mas de vez em quando,
Quando dirigia sozinho pelas ruas escuras da cidade, sentia um arrepio súbito, como se alguém estivesse observando-o do banco de trás. Passageira descalça. Marcos estava exausto depois de uma longa noite dirigindo pelas ruas movimentadas do centro da cidade. O relógio do painel marcava quase 3 da manhã quando ele recebeu uma solicitação de corrida. Hesitou por um instante, mas aceitou. O ponto de embarque ficava em uma esquina mal iluminada, perto de uma praça deserta. Ao se aproximar, viu uma figura solitária parada na calçada. Era uma mulher de pele muito pálida, vestindo um vestido branco longo que parecia pertencer a outra época. O detalhe que mais lhe chamou a atenção, porém, foi que ela estava descalça. Seus pés estavam sujos, como se tivesse caminhado por quilômetros. Marcos sentiu um arrepio involuntário, mas manteve a compostura. Ela abriu a porta traseira e entrou sem dizer uma única palavra. Seu perfume era doce e levemente floral, mas havia algo nele que incomodava. Marcos aguardou alguns instantes, esperando que ela dissesse o endereço, mas a mulher apenas encarou a frente, imóvel. Ele limpou a garganta e perguntou educadamente: "Para onde vamos, senhora?" A mulher virou-se lentamente para ele e murmurou um endereço em um tom baixo e arrastado. A voz dela parecia distante, como se viesse de algum lugar muito além daquele carro. Sentindo uma estranha inquietação, Marcos iniciou o trajeto. Durante a viagem, tentou puxar conversa para aliviar o silêncio opressor. Perguntou se ela estava bem, se precisava de algo, mas não obteve resposta. A passageira apenas observava a cidade pela janela, os olhos fixos nas ruas vazias. Às vezes parecia mover os lábios, murmurando palavras incompreensíveis. Seu reflexo no vidro parecia mais opaco, como se houvesse algo de errado na forma como a luz interagia com sua presença. Marcos começou a suar. O silêncio dentro do carro se tornava cada vez mais denso. O rádio começou a emitir um chiado baixo, como se estivesse captando alguma frequência errada. Ele olhou pelo retrovisor e viu que a mulher agora estava olhando para ele, seus olhos escuros e fundos, sem qualquer brilho. Um arrepio percorreu sua espinha e ele desviou o olhar rapidamente para a estrada. Quando finalmente chegaram ao destino, Marcos reduziu a velocidade. A casa à sua frente era antiga, de aparência negligenciada, com janelas sujas e a fachada tomada por rachaduras. A luz amarelada de um poste próximo iluminava fracamente a entrada. O lugar parecia abandonado há anos. A mulher abriu a porta, mas antes de sair, olhou para Marcos com uma expressão difícil de decifrar. Seus olhos eram profundos, sombrios, então inclinou-se levemente para frente e sussurrou: "Não deveria ter me trazido de volta." Um calafrio percorreu o corpo de Marcos. Antes que pudesse reagir, a mulher saiu do carro e fechou a porta com um movimento lento e quase solene. Ele observou pelo retrovisor enquanto ela caminhava até a porta da casa e, sem sequer tocar na maçaneta, desapareceu na escuridão. Marcos ficou paralisado por alguns segundos. Seu coração batia acelerado e a lógica tentava encontrar uma explicação para o que acabara de acontecer. Respirou fundo, engatou a marcha e saiu dali o mais rápido que pôde. Na manhã seguinte, ainda perturbado, decidiu passar novamente pela casa. O sol iluminava a fachada, revelando um cenário ainda mais estranho. As janelas estavam cobertas de poeira, a porta parecia não ter sido aberta em anos e não havia sinais de vida. Ao perguntar para um morador da vizinhança, soube que aquela casa estava abandonada há décadas. Nenhuma pessoa morava ali. Foi então que Marcos percebeu que naquela noite ele não havia transportado uma passageira comum e que, de alguma forma, ele a tinha levado de volta para onde ela jamais deveria ter saído. Nos dias seguintes, Marcos tentou esquecer o ocorrido, mas estranhas coincidências começaram a acontecer.
Toda vez que passava por aquela região, seu rádio chiava e desligava sozinho. Uma noite, ao olhar pelo retrovisor, teve a impressão de ver um par de olhos escuros observando-o no banco traseiro. Quando piscou, não havia nada. Os pesadelos começaram. Em seus sonhos, ele dirigia por ruas desertas, sentindo uma presença fria ao seu lado. Quando olhava, via a mulher de vestido branco, sua pele pálida contrastando com a escuridão ao redor. Sempre sussurrando palavras que ele não conseguia entender, sempre olhando para ele com uma expressão vazia. Em uma dessas noites, acordou com a sensação de que alguém havia tocado seu ombro. Certa madrugada, decidiu que precisava exorcizar aquele medo. Pegou seu carro e dirigiu novamente até a casa. Quando chegou, parou na frente e respirou fundo. O ar parecia mais frio ali. Saiu do carro e caminhou até a porta. Tocou a maçaneta hesitante, mas antes que pudesse girá-la, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se rapidamente e viu a mulher parada na calçada, exatamente como na noite em que a buscou. Seus olhos estavam fixos nele e um vento gelado soprou por entre as árvores. Marcos não conseguia se mover. O silêncio era ensurdecedor. Foi então que ela sussurrou pela última vez: "Agora é você quem não deveria estar aqui." A luz do poste piscou e apagou. E naquele instante, Marcos correu para o carro e acelerou para longe dali, sem nunca mais olhar para trás. Ele nunca mais passou por aquela rua. Nunca mais aceitou corridas durante a madrugada. Mas às vezes, quando olha pelo retrovisor, ainda sente que há algo ali. Algo que nunca o deixou completamente. A voz no aplicativo. Paulo era um motorista experiente, acostumado a dirigir pela cidade a qualquer hora do dia ou da noite. Já havia pegado todo tipo de passageiro, desde trabalhadores madrugadores até jovens voltando de festas. Mas naquela noite, uma corrida o faria repensar tudo o que sabia sobre seu trabalho. Seu celular vibrou com uma solicitação. O ponto de partida ficava em uma estrada rural, nos arredores da cidade. Paulo hesitou por um instante. Normalmente evitava corridas para locais isolados durante a madrugada, mas o valor estimado era bom e ele decidiu aceitar. Seguiu pela rodovia, cruzando longos trechos sem iluminação, apenas o som do motor quebrando o silêncio absoluto. Ao chegar ao local indicado no aplicativo, ele estranhou. A estrada estava vazia, cercada por árvores altas que projetavam sombras escuras sob a luz fraca do farol. Não havia casas, carros ou qualquer indício de que alguém estivesse ali esperando. Ele olhou ao redor, esperando ver algum passageiro saindo do meio das árvores, mas não havia ninguém. Antes que pudesse cancelar a corrida e dar meia volta, seu celular vibrou com uma notificação do aplicativo. Era uma mensagem do passageiro: "Estou aqui. Pode me levar." Paulo sentiu um calafrio subir pela espinha. Olhou pelo retrovisor, para os lados, até mesmo pelo vidro traseiro, mas a estrada permanecia deserta. Apertou os lábios, tentando manter a calma. Talvez fosse um erro do sistema ou alguém brincando. Decidiu responder: "Onde você está? Não estou vendo ninguém." A resposta veio instantaneamente: "Já estou dentro. Vamos." O coração de Paulo disparou. Ele virou-se para o banco traseiro, sentindo a respiração ficar pesada. O espaço estava vazio. Nenhuma porta havia sido aberta. Nenhum ruído indicava que alguém tivesse entrado. Ele rapidamente tocou na tela do celular para cancelar a corrida, mas o aplicativo travou. A opção de cancelamento piscava em cinza. Inacessível. Tentou novamente. Nada. O botão simplesmente não respondia. Foi então que ouviu um clique baixo. A porta do passageiro abriu sozinha, como se alguém invisível estivesse entrando no carro. O ar dentro do veículo ficou mais gelado, e um cheiro estranho, úmido e levemente terroso tomou conta do ambiente. O instinto de Paulo gritou para sair dali. Seu corpo se moveu antes mesmo que sua mente processasse o que estava acontecendo.
Abriu a porta do motorista e correu para fora, sentindo o pavor subir à garganta. De fora, olhou para o carro com as luzes internas acesas. O banco do passageiro estava vazio, mas algo parecia errado. O espelho retrovisor refletia uma silhueta distorcida no banco de trás, como uma sombra sem forma definida. Paulo não esperou para entender. Correu de volta, entrou no carro e arrancou dali em disparada. O velocímetro subia, mas ele não ousava olhar pelo espelho retrovisor. Sua única preocupação era sair daquela estrada o mais rápido possível. Depois de vários minutos de direção frenética, só parou quando avistou um posto de gasolina iluminado. Ofegante, com as mãos trêmulas, pegou o celular e abriu o aplicativo para verificar a corrida. Ela havia sido concluída, mas não havia cobrança. O sangue de Paulo gelou. No histórico da viagem, o trajeto constava como completo. A única coisa diferente era a mensagem deixada pelo passageiro na sessão de avaliação. Obrigado por me levar para casa. Agora nos vemos em breve. A bateria do celular caiu para 1% naquele instante e a tela apagou sozinha. Naquela noite, Paulo encerrou seu turno mais cedo. Nunca mais aceitou corridas para áreas rurais. E sempre que entrava no carro, olhava o banco traseiro antes de começar a dirigir. Nos dias seguintes, Paulo tentou esquecer o ocorrido, mas o medo começou a persegui-lo. Sons estranhos começaram a ecoar dentro do carro quando dirigia sozinho. Um leve sussurro, como se alguém estivesse murmurando palavras incompreensíveis. Às vezes, pelo canto do olho, via algo se mexendo no banco de trás, mas quando virava a cabeça, não havia nada. O sono de Paulo se tornou atormentado. Pesadelos o assombravam, sempre envolvendo a mesma estrada deserta, a porta se abrindo sozinha e a sensação de uma presença ao seu lado. Certa noite, ele acordou ofegante, sentindo um peso frio sobre seu peito, como se alguém estivesse sentado ali. Quando conseguiu acender a luz, o quarto estava vazio, mas o espelho ao lado da cama mostrava a silhueta de alguém parado atrás dele. Desesperado, decidiu vender o carro. No dia da venda, antes de entregá-lo ao novo dono, fez uma última limpeza e olhou pelo retrovisor uma última vez. Seu coração quase parou quando viu, refletida no espelho, a frase escrita com letras escuras, no vidro traseiro embaçado. Eu disse que nos veríamos em breve. Paulo mudou de cidade, tentou reconstruir sua vida, mas de tempos em tempos ainda recebia notificações do aplicativo sobre corridas nunca solicitadas, sempre para a mesma estrada deserta. O estranho no espelho, Ana sempre soubera que dirigir como motorista de Uber tinha seus riscos. Alguns passageiros eram tranquilos, outros um pouco mais inquietos. Mas naquele dia, algo estava diferente. Era um começo de noite sombria. O vento soprava frio e a rua estava deserta com poucas luzes piscando ao longe. Ela pegou o pedido de um passageiro que solicitava um destino em um bairro distante, um lugar pouco movimentado e conhecido por suas construções antigas e de aspecto sombrio. Ao chegar ao local de embarque, Ana viu um homem parado na calçada, com a cabeça baixa e o corpo curvado, como se estivesse exausto. Ele parecia sujo e suas roupas gastas e amassadas estavam cobertas por uma camada fina de poeira. Ele não olhou para ela enquanto entrava no carro, e foi isso que a fez sentir um calafrio. A princípio, Ana achou que ele estava apenas cansado após um dia difícil de trabalho, mas algo no comportamento dele a deixou desconfortável. Assim que ele fechou a porta do carro, Ana iniciou o trajeto. A estrada estava vazia e a luz dos postes falhava à medida que ela passava por eles. Ela deu uma olhada rápida no retrovisor. Seus olhos se cruzaram com os dele. Ele a encarava fixamente, sem piscar, como se a observasse atentamente. Ana tentou desviar o olhar, mas algo no jeito de um homem ao olhar a fez sentir uma pressão crescente sobre o peito.
A sensação de estar sendo observada, como se o homem não estivesse apenas fisicamente ali, mas estivesse dentro dela, a deixou inquieta. Ela tentou ignorar, focando na estrada à frente, mas aquele olhar parecia penetrar em sua mente como uma presença indesejada. As palavras que ele havia dito ao entrar no carro ainda ecoavam em sua cabeça. "Leve-me para o prédio, por favor." Mas não havia mais nada. Nenhuma conversa, nenhum som. Apenas o silêncio tenso e a sensação de desconforto que crescia a cada quilômetro percorrido. Quando ela fez uma curva para entrar em uma rua estreita, um arrepio percorreu sua espinha. A estrada estava mais deserta do que antes. As sombras das árvores nas laterais da rua criando formas ameaçadoras. Ela olhou novamente pelo retrovisor. O homem continuava ali, parado, com os olhos fixos nela, sem qualquer movimento. Seu rosto estava sombrio, mas pálido, como se tivesse sido esculpido em cera. O ar no carro parecia mais denso, e Ana, sem conseguir mais ignorar o que sentia, apertou o volante com força, tentando manter a calma. De repente, uma leve brisa passou pela janela aberta, trazendo um cheiro desagradável de algo mofado, como se o próprio ar estivesse podre. Ana sentiu seu estômago embrulhar. "Estou ficando paranoica", pensou, tentando se convencer de que tudo aquilo não passava de uma reação exagerada ao cansaço. No entanto, a sensação de estar sendo observada intensificava, como uma pressão crescente. O homem nunca havia falado mais nada, mas a atmosfera dentro do carro estava carregada de uma tensão palpável. Finalmente, ela chegou ao destino. O prédio residencial estava à sua frente. A fachada era escura, com janelas quebradas e uma aparência de abandono. Quando ela parou o carro, o homem saiu sem dizer uma palavra. E Ana, aliviada, pensou que finalmente se livraria daquela sensação estranha. Mas então algo aconteceu. Ela olhou rapidamente pelo retrovisor e, apesar de o homem ter saído do carro, ela ainda conseguia vê-lo lá no banco de trás. Ele não estava mais com os olhos fixos nela, mas em um ponto distante, como se algo invisível o chamasse. Ana sentiu o coração acelerar. Ela se virou abruptamente para verificar, mas o banco estava vazio. Não havia mais ninguém ali. Ela abriu a porta do carro e olhou para os arredores. O homem estava longe, caminhando em direção ao prédio, sem olhar para trás. Seus passos eram pesados, como se ele estivesse arrastando os pés, e sua figura se desvanecia lentamente nas sombras da entrada. Ana não sabia o que havia acontecido, mas algo estava errado. Algo muito errado. O carro parecia ter sido invadido por uma presença, uma energia que ela não conseguia explicar. O ar estava gelado, o silêncio absoluto, como se o próprio ambiente estivesse fora do tempo. O medo a tomou de assalto. Ela não sabia o que mais poderia acontecer, mas algo dentro dela dizia que essa não seria uma história comum. No dia seguinte, Ana decidiu revisitar o local onde havia deixado o homem. Ela não sabia o porquê, mas uma curiosidade insana a impulsionava. Quando ela chegou ao prédio, notou algo ainda mais estranho. A construção parecia mais deteriorada do que no dia anterior. O vidro das janelas estava rachado e o portão estava levemente aberto, como se tivesse sido forçado. Ela entrou cautelosamente e se aproximou do andar onde o homem havia desaparecido. Foi quando ela viu algo que a fez parar no lugar. No hall de entrada havia um espelho grande, empoeirado e desgastado pelo tempo. Ela se aproximou e o refletido parecia normal à primeira vista, mas logo um movimento estranho chamou sua atenção. No reflexo, ela viu o homem de pé, com os olhos fixos nela, como se estivesse observando desde o momento em que ela entrou no prédio. Mas, na realidade, ele não estava ali. O espelho refletia a figura dele, imóvel, como se estivesse aguardando. Seus olhos vazios estavam fixos nela, e o medo tomou conta de seu corpo, fazendo com que ela recuasse.
Ela virou-se rapidamente, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Mas quando olhou para trás, o homem não estava lá. O espelho, no entanto, continuava refletindo aquela presença. O reflexo dele estava imóvel, como se o tempo tivesse parado, como se o espelho fosse uma janela para outra realidade, um portal para algo que não deveria estar ali. Ana correu para fora do prédio, seu coração batendo descontroladamente. Ela sabia que algo havia se enraizado em sua vida, algo inexplicável e sombrio. O homem do espelho, aquele estranho que a havia observado sem piscar, não havia desaparecido. Ele estava esperando, aguardando, e de algum modo ela sabia que ele não iria embora tão facilmente. Ela não poderia mais olhar para um espelho sem sentir aquela presença, como se ele estivesse sempre lá, esperando, observando, esperando o momento certo para retornar. E talvez, naquele reflexo, ele nunca tivesse realmente saído. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.